Vamos lá, gente? Aí, glória a Deus. Sei que é muita emoção, irmão. Você está na casa do Senhor, tem que ter emoção mesmo, né? O povo vai para o estádio de futebol com aquela gritaria, aquela trenheira lá no estádio de futebol, chega na casa do Senhor, vai estar todo mundo morto, cansado. Mas tá certo, nós temos que ter esse ânimo, mas na hora certa. Agora a gente vai se acalmar um pouquinho, para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, né, uma história que provavelmente, irmãos, ela é bem conhecida por muitos dos irmãos, né, que é a história de Ana, uma mulher de oração. Então nós vamos falar um pouquinho da história dessa mulher, e ao final também, irmãos, vai abrindo aí, 1 Samuel, né, capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta aí, a partir do verso 1, já deixa ela aberta aí, que enquanto os irmãos vão achando aí, eu quero dizer que ontem, né, nós estamos extremamente felizes. Ontem nós tivemos aqui uma classe de membresia, né, uma escola de membros, com novos membros, e nós estávamos, eu não vou me recordar agora, mas se eu não me engano, umas 16 pessoas, né, 16 novos membros passando pela classe de membresia. Isso enche, né, o nosso coração de alegria, mas ao mesmo tempo, igreja, enche também o nosso coração de uma santa responsabilidade, amém? Glória a Deus, até porque todo irmão que se ajunta, né, à família da fé, à congregação local, você que é membro dessa igreja também se torna corresponsável, tá, com esses irmãos. Então ao final, Flávio, o pessoal que está aí no apoio, aí, não me deixe esquecer de apresentar os irmãos. A gente vai orar pelos esses irmãos, a gente vai entregar para eles aqui o certificado oficial de membro aqui na família Fluir, tá? Então, ao final, nós fazemos isso. Eu até ia fazer antes da palavra, mas eu prefiro que a gente ministre a palavra e ao final, então, nós fazemos essa entrega. Amém? Glória a Deus. Todos acharam aí? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos nos colocar de pé, então, para que a gente possa fazer a leitura do texto bíblico. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: havia um certo homem, levita, de Ramataim, Tisofim, Remataim, Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi e Eframita. Bons nomes aí para quem está pensando, né, em ter filhos aí, né? Amém? Verso 2 segue assim então: Eucana tinha duas esposas, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifício, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, a humilhava Ana continuamente, porque o Senhor não a tinha deixado ter filhos e era estéril. Verso 7. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valo para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou e orou ao Senhor. E ela fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes concederes um filho homem, então prometo que o darei a ti. Pois todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz.
Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava assim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. E estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantou-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve então relações com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou dela, respondendo fervorosamente a sua oração. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho que o chamou de Samuel. Samuel, eu o rogo a Deus. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que o desmame. Tão somente realize o Senhor a tua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha, cerca de 20 quilos, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ele lhe declarou: meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Verso 28, por esse motivo, agora eu de minha parte o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nós pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor nos dê revelação e sabedoria, para que nós possamos ser ministrados através das Escrituras, e que tudo seja para a glória de Deus e para os interesses de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, se você quiser permanecer aí com a Bíblia aberta, né? Nós iremos voltar algumas vezes em algum desses textos aí que nós lemos. Mas antes de tudo, mais uma vez eu quero aqui expressar a minha alegria, de estarmos aqui reunidos domingo do Senhor, dia das mães, Então parabéns mais uma vez para as mamães aí. Nós vamos falar aqui de uma mulher de oração, uma mãe, que até mesmo antes de ser mãe, ela já tinha a fé daquela que seria. E o que eu quero dizer aqui, essa palavra especificamente, tá? Para você que às vezes ainda não é mãe, tem o desejo de ser, ou para você também que é homem, essa palavra necessariamente também vai nos encorajar muito em vários aspectos, porque Ana tinha várias características para a gente observar uma pessoa de fé, uma pessoa de oração. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos: ninguém para uma mulher de oração. É quase que impossível você segurar, irmão, parar uma mulher que é uma mulher de oração. A maioria dos casos de restauração de lares partiu da oração de uma mulher que dobrou seus joelhos e orou ao Senhor. Então, irmãos, valorize, Se você tem essa mulher de oração aí dentro da sua casa, se você tem ainda aí essa figura materna aí dentro da sua casa, então valorize, A Bíblia fala que é melhor, a gente se alegrar com os que se alegram, mas nós também devemos chorar com os que choram.
E nós estávamos ontem ali, né, chorando com os nossos irmãos, né, que perderam ali. O Alex está ali no fundo, meu irmão. Nós estávamos juntos ali, né? O Alex perdeu o pai, depois quem puder, dar um abraço nele. Então ontem nós estávamos ali no velório junto com eles. E me alegra vê-los aqui, irmãos. Porque a caminhada cristã é isso, irmãos. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos com o Senhor, né? Como nós tivemos também o irmão Lucas, que perdeu a sua mãe e está aqui servindo, está lá no Kids junto com a Nath. E é isso. A vida com o Senhor tem que ser o nosso prazer. A caminhada com Cristo tem que ser o nosso prazer. Ainda que terão dias difíceis, ainda que terão dias onde nós teremos que realmente chorar, sofrer, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A felicidade e a alegria, irmãos, ela é muito condicionada na sua confiança. Em quem está a sua confiança? A gente pode até ter momentos de tristeza, irmãos. A gente pode até ter momentos de felicidade. Felicidade está muito condicionada a algo ou alguém. Agora, a alegria está condicionada ao Senhor, irmãos. Mesmo que nós venhamos estar tristes com alguma situação, mas nós estamos alegres porque estamos no Senhor. Amém? Então, que nós possamos valorizar de fato, né? Você que ainda tem aí a sua mãe, tem essa pessoa de oração, tem essa pessoa próxima de você, várias pessoas gostariam de ter e talvez não tenham. E aí, olhando aqui para o panorama da história, né, da humanidade, grandes homens de Deus assumem que são resultados do investimento que suas mães fizeram em oração, no secreto, com os joelhos dobrados. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, em uma das suas afirmações, ele falou que tudo que ele deve à mãe que ele teve. Que tudo que ele é graças à mãe que ele teve ao longo da sua vida. Thomas Edison, né, quando ele foi para a escola, Thomas Edison, para quem não sabe, um grande, né, cientista, um dos inventores da lâmpada elétrica, né, dessa lâmpada que você vê aí que transmite através da energia a claridade. Thomas Edison, ele foi expulso da escola. E ele foi expulso da escola, irmãos, por quê? Porque os professores daquele tempo não entendiam o que ele tinha e achavam que ele era um aluno indisciplinado, mas na verdade é porque ele era tão inteligente que ele não conseguia, muitas vezes, se adaptar ao modelo tradicional de ensino. E aí, o que a sua mãe faz? Ele fala assim, meu filho, fica tranquilo, eles ainda não estão preparados para te educar, deixe que a mamãe vai te ensinar. E olha o que ele se tornou, graças a uma mãe que de fato o acolheu. Também nós tivemos grandes homens de Deus, como Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona se converteu depois de longos 30 anos, que a sua mãe ficou orando e intercedendo por ele. John Wesley, irmãos. John Wesley sempre foi grato à sua mãe por ser uma mãe de oração. Uma mãe de 19 filhos, uma intercessora. E para quem não sabe a história de John Wesley foi conhecido como Tição de Fogo. Vocês sabem por que ele era conhecido como Tição de Fogo? Porque quando ele tinha apenas 5 anos de idade, a sua casa pegou fogo. E todos os seus irmãos mais velhos, ele era o irmão mais novo, todos os seus irmãos mais velhos conseguiram ser removidos da casa. Só ficou quem para trás? O Tição de Fogo. E John Wesley, então, lá em meio àquelas chamas, e os bombeiros falam, não tem como mais nós voltarmos para dentro da casa. A casa já está toda comprometida, infelizmente nós conseguimos salvar 18 filhos, que já seria uma bênção, né, irmãos? Mas esse aí nós não vamos conseguir salvar. E o que a mãe de John Wesley fez então? Dobrou os seus joelhos e começou a orar ao Senhor. E por um ato miraculoso, sem explicação, John Wesley então sai do meio das chamas para o lado de fora da casa. Uma criança de 5 anos, numa casa em chamas. Então, grandes homens de Deus, irmãos, e talvez eu e você, nós também somos frutos da oração de uma mãe que orou um dia. Ou às vezes não foi a sua mãe que orou, mas uma mãe de multidões orou por nós um dia. Porque um dia, irmãos, houve um círculo de oração de uma igreja que orou pela geração vindoura. Uma tarde da bênção que tinham irmãs ali, mães, que dobravam seus joelhos e estavam orando pelos jovens, pelos adolescentes, para que eles não se perdessem. E eu tenho convicção, irmãos, e certeza que eu era um desses adolescentes que estava orando. Porque se não fosse Jesus na causa, irmãos, com certeza eu não estaria aqui. Mas essas mulheres oravam. Eu lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, na igreja que eu congregava, tinha aquele projeto Desperta Déboras, que eu até uma vez comentei com as mulheres aqui, que seria um projeto interessante de implantar.
Desperta Débora significa mães de joelhos, filhos de pé. Um projeto maravilhoso. E elas ganham um tapetinho, né, para orar. Porque são mães de joelho, então elas ganham um tapetinho para orar. Mães de joelho, filhos de pés. Então, mães que oram, irmãos, de fato, elas vão gerar, não somente um filho biológico, mas elas vão gerar no mundo espiritual filhos cheios da presença de Deus. Então, existem algumas marcas aqui na vida de uma mãe, né, na vida dessa mulher, na vida de Ana, que prevaleceu na oração, que eu quero destacar aqui com os irmãos. E a primeira marca é que Ana orou a Deus numa época, irmãos, que culturalmente era completamente hostil o que Ana estava fazendo. A época que Ana, então, estava orando ali, o povo estava completamente rendido ao pecado, entregue ao pecado. Mas Ana era uma mulher de fé. E naquele tempo, irmãos, as mulheres eram completamente oprimidas, não é igual hoje. Hoje, se você falar alto com uma mulher, se você encostar a mão na mulher, e amém por isso, irmãos, porque obviamente que tem que se houver, né, essa proteção, Lei Maria da Penha e tudo mais, mas naquele tempo tinha isso não, irmãos. Naquele tempo lá, se Eucana quisesse dar um cacete em Ana, porque ela estava orando, em vez de fazer as atividades dela, ele faria e não teria consequências. E imagina só então essa mulher, ainda assim, orando, irmãos. Era culturalmente, então, algo muito fora da cultura local. Ela ia para o templo, orar daquela maneira, a ponto do próprio profeta Eli olhar e achar, pô, essa mulher está embriagada. Mas ela, então, continua na perseverança da oração. E a importância, irmãos, de perseverar. Quantas mães nós já ouvimos falar, irmãos? Não só mãe, mas esposas. Quantos testemunhos? Eu não me lembro agora, mas uma vez eu fui num congresso e alguma das cantoras, eu não lembro se era Fernanda Brum, eu não lembro qual era. Muito tempo atrás, eu tinha uns 17 anos de idade. E eu me lembro daquela cantora, eu não sei se é Fernanda Brum, tá? Porque me veio na cabeça. Era alguém nesse parecido, né? Com o ritmo musical e tudo mais. E aí ela contando o seu testemunho, apesar que a Fernanda Brum tem tanto testemunho, né? Inclusive o marido dela agora está com câncer, né, gente? Leucemia. Né? E ela é uma mulher de Deus e de oração, de testemunho em cima de testemunho. E aí aquela mulher ali cantando, e ela parou o louvor, e no meio do louvor ela foi contar um pouco do testemunho, e ela contando que ela se rendeu ao Senhor, ela se converteu ao Senhor, só que ela tinha um grande desafio em casa, porque o marido era alcoólatra, e o marido bebia e agredia ela, e ela falava, Senhor, e agora, como é que eu faço? E ainda assim ela permaneceu na oração, ela manteve firme na oração, e hoje, né, o testemunho dela naquele tempo é que toda a casa dela, servindo ao Senhor, o marido dela estava junto lá, no meio daquele congresso. Então, uma mulher que persevera na oração, irmãos, ela vai, então, alcançar muitas vitórias no Senhor, amém? E provavelmente muito de nós aqui, né, os mais jovens aqui também, com certeza, ou foram frutos da oração da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Alguém orou por nós e tem orado até hoje. E essa oração tem ecoado na eternidade, irmãos. A oração daquelas mulheres que se reuniam na tarde da bênção, no ciclo de oração, irmãos, ela está ecoando na eternidade. Por isso que hoje você é um grande fruto dessas orações também. E uma segunda característica, então, aqui que tinha em Ana, irmãos, mesmo que os seus inimigos zombassem dela, mesmo que você seja zombado, irmãos, mantenha-se firme no seu propósito. Olha o que vai falar o verso 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e é bom que você fique, porque a gente vai de forma expositiva, passando por alguns versos aqui. Olha o que vai dizer o verso 6, Penina, irmãos, a sua rival, olha o jeito que a própria Bíblia vai tratar, né? Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Deus, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Ana orou, irmãos, ainda sofrendo humilhações pela sua rival, ainda sofrendo perseguição pela sua rival. Agora imagina comigo aqui, irmãos,
Quando as mulheres se juntam já é um problema, né, irmão? Homem é mais fácil, sabia disso? Sabia que homem junta menos problema do que mulher, irmãos? Amém, irmãos? As mulheres talvez não vai dar um amém, mas é uma verdade, irmãos. Mulher implica uma com a outra, é um negócio que, meu amigo, eu vou falar para resolver, dá um problema gigante. Homem é o seguinte, se você ficar decepcionado um com o outro, deu uma briga ali, deu um atrito, irmãos, passa rapidinho. Você está lá no futebol, um dá uma entrada, um carrinho, você vai lá, dá outro nele, aí vai para cima, lá os irmãos se separam. Até o final do jogo já está tudo resolvido, irmão. Sai para comer junto, tomar Coca-Cola e está tudo resolvido. Você lembra quando vocês eram adolescentes, irmão? Eu lembro quando eu era adolescente, eu jogava futebol na rua com os meninos, brincando de pique-pega, saía na porrada entre os vizinhos. No outro dia eu já estava na casa dele. Bora, meu filho, vamos lá jogar bola. Homem resolve muito rápido essas situações. Agora mulher, irmãos. Mulher guarda um rancor. Não é fácil. Agora imagine, irmãos. Não só duas mulheres juntos, mas as duas mulheres do mesmo marido. Imagina a dificuldade desse negócio, irmãos. É por isso que Salomão acaba a sua história em depressão. Uma só, irmãos, já é muito complicado. Então imagina duas mulheres, só que as duas do mesmo marido. E além de ser do mesmo marido, uma tinha filho e a outra que sonhava em ter nunca conseguiu ter. Então uma ficava jogando na cara. Então Penina, irmãos, ficava jogando na cara dela, criticando ela. Penina com certeza, mas não era de Deus, né? Porque o que Penina fazia com Ana aqui, misericórdia. Uma mulher de Deus jamais faria isso com outra, né, irmãos? Então Penina aqui o tempo inteiro provocando, tendo ela como rival, né? A própria escritura diz assim, Penina sua rival. Quantas críticas, muitas vezes, irmãos, nos paralisa, críticas pequenas. Quantas vezes mulheres, você é paralisada por uma palavra pequena que alguém lançou, e você se sente paralisada, e você para de orar, você para de buscar o Senhor, você para de vir à igreja, você muda de igreja às vezes, você afasta dos caminhos do Senhor por conta de uma palavra que te paralisa. Imagina Ana, irmãos. Ana provavelmente, irmãos, tinha um caráter muito bem tratado, ela tinha uma identidade no Senhor muito bem resolvida. Porque mesmo a sua rival, dentro da sua casa, jogando na cara dela, tudo aquilo que era uma dor para ela, ainda assim, Ana perseverou na oração. E aí vem um terceiro ponto, então, Ana orou a Deus mesmo sendo desencorajada pelo seu próprio marido, além dela ter uma rival dentro da sua casa, além dela estar sendo desmerecida, ainda ela está sendo criticada pela sua rival, ela ainda está sendo desencorajada pelo marido, irmãos. Irmãos, nós vivemos um tempo em que, muitas vezes, irmãos, nós maridos agora, falando para nós homens aqui, nossas esposas nos chamam para orar, e o que a gente fala? Não, estou cansado, trabalhei o dia todo. Às vezes as nossas esposas, né, chamam assim, amor, vamos fazer um culto no lar hoje. E você tem negligenciado isso. Você tem desencorajado, assim como Eucana fez com Ana. Ele desencoraja essa mulher a perseverar. O que ele vai falar no verso 8, irmãos, na parte B do verso, será que eu não valo mais do que 10 filhos para você? Ou seja, jogou um balde de água fria em Ana. Falou assim, Ana, para com isso, eu sou suficiente para você. Mas Ana, irmãos, ela com toda a sua fé, com toda a sua convicção, a perseverança que ela tinha no Senhor, ainda que muitas vezes, irmãos, seja difícil, ainda que muitas vezes, irmãs, vocês tenham que arrastar seus maridos para a igreja, tenham que arrastar os seus filhos para a igreja, não desista. Não desista da sua casa. Não desista de orar pelo seu lar, não desista de dobrar os seus joelhos, não desista de chamar o seu marido para oração e não desista de interceder por ele. Porque um dos grandes papéis de uma mãe, de uma esposa, é a intercessão. Mulher parece ter um sexto sentido, né, irmãos? E você sabe qual que é esse sexto sentido? Diga assim, Espírito Santo de Deus. É impressionante, irmãos. Toda vez que você for fazer uma coisa, se a sua mãe falar assim, meu filho, faz não. E você insistir com isso, esse negócio aí, tem grande chance de dar errado. Eu já contei essa história, eu vou contar bem rapidamente. Quando eu trabalhava no shopping center,
Uma vez chegou um jovem de cadeira de roda, e ficou muito marcada essa história na minha mente. Por quê? Porque toda vez que ele chegava de cadeira de roda, a gente tinha uma loja, a loja era grande, né? E tinha um balcão no meio, e ele passava com a cadeirinha de roda e dava a volta no balcão inteirinho, olhando as mercadorias e tá, ia embora. Só que, irmãos, ele usava uma bolsa aqui, ó, para fazer o xixi, as coisas, tudo que tinha que fazer. Irmãos, e do jeito que ele passava com a cadeirinha de roda dele, voltava, ficava na loja inteirinha, aquele xixizão escorrendo. E eu falei, rapaz, e eu lá na loja, falei, vamos limpar, irmãos, vamos dar atenção pro irmão. E um dia eu chamei ele para conversar, falei, cara, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, me conta um pouco sua história. E aí ele foi contar a história dele. E esse moço, esse jovem numa cadeira de roda, ele falou, quando eu completei 18 anos de idade, meus amigos passaram lá em casa, e de surpresa eles me pegaram e falaram, cara, vamos ali, nós vamos fazer uma viagem. E a minha mãe falou assim, meu filho, não vai, eu não gosto dessas amizades aí. Esses amigos são aqueles amigos que eu não gosto, que eu não confio. Faz aqui em casa, fica aqui em casa. Chama eles para cá. Mas é um jovem de 18 anos, irmãos. Naquela fase, fala assim, agora não, agora eu mando a minha vida, eu vou. Então ele nem titubeou, entrou dentro do carro e eles foram. E eles foram parar, sabe onde, irmãos? Em Pirenópolis. E ao chegarem lá em Pirenópolis, a primeira coisa que os amigos dele falaram assim, agora nós vamos fazer o batismo em você, porque você agora é de maior. E qual que era o batismo? Levava ele para a pedra mais alta que tinha lá e ele tinha que dar um tibum. E no primeiro tibum que ele deu, ele já caiu, quebrou tudo e ficou paraplégico. Um jovem de 18 anos. E aí eu conversando com ele, ele falou assim, eu já tentei me matar mais de 3 vezes, mas não consigo. Porque eu não consigo nem mesmo tentar me matar, porque eu não mexo nada. E aí ele fazia umas pinturas, né, com a boca lá, que ele foi desenvolvendo esse talento, e ele passava no shopping todos os dias, justamente para vender, né, essas pinturas, esses quadros. Mas o que eu quero trazer com isso, irmãos? A mãe tem sim, irmãos, um termômetro espiritual. Principalmente uma mãe que dobra os seus joelhos e ora pelos seus filhos. Uma mãe de oração, uma mulher de oração, irmãos, ela tem essa sensibilidade espiritual que muitas vezes nós homens não temos. Então nós precisamos ouvir as nossas esposas, as nossas mães, porque é muito importante o que elas falam. A opinião delas é muito importante. Mas um quarto ponto é que Ana orou ao Senhor, mesmo sendo acusada injustamente dentro da casa de Deus, no templo. Imagina, irmãos, você acha que era fácil para Ana? Ana, dentro da sua casa, era provocada pela sua rival, Penina. Quando era Penina provocando ela, era o seu marido desencorajando ela. Imagina, ela ia para dentro do quarto orar porque a rival estava provocando ela estava lá no quarto chorando, o marido entrava e falava assim, mulher, sai daí, para com isso. Você acha que eu não sou suficiente para você? Aí ela falou assim, agora deixa eu ir lá para a igreja, né, para ver se pelo menos eu consigo orar em paz. Aí ela vai para a igreja orar e de repente o sacerdote chega lá e fala assim, essa mulher está bêbada. E repreende a mulher. Mas ainda assim, irmãos, ela perseverou na oração. Ela perseverou no Senhor. Ana, irmãos, creu na palavra do Senhor mesmo antes de ver as circunstâncias sendo mudadas. Ana, ela teve fé mesmo antes de ver aquilo acontecer. Ela confiou no Senhor. Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, vai dizer que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, a convicção das coisas que não se vê. Algumas versões vai falar que é a convicção, irmãos. Olha que lindo isso, a fé é uma convicção daquilo que não aconteceu. Ana estava detida dessa convicção. Mesmo com toda dificuldade, irmão. Dentro de casa, uma rival, o marido se encorajando, ainda assim. Aí ia para a igreja, chegava lá na igreja, o pastor da igreja falava assim, essa mulher de novo aqui, essa embriagada. E ainda assim ela perseverou, irmãos. Por quê? Porque Ana tinha o quê? Fé. E ter fé, irmãos, você não tem fé para ver alguma coisa acontecer simplesmente só porque você acha que aquilo que você quer vai se cumprir, porque você quer, não, irmãos. Você tem fé porque você confia no seu Senhor, a ponto de que se for da vontade dele, que ele vai se cumprir. Mas você tem que ter fé, irmãos. Com todas as circunstâncias, com todos esses cenários, ainda assim, Ana continuava tendo fé. E quantas vezes, irmãos, pessoas ficam feridas, amarguradas com alguém,
quando alguém fala alguma coisa contra você. E aí você fica bloqueado. E aí você fica bloqueado de fluir no Senhor. E aí você tem dificuldade. Às vezes você está orando aqui na igreja. E às vezes você dá um glória a Deus, solta um aleluia aí, né? E aí parece que alguém olha torto para você e você fica bloqueado. Irmãos, deixa eu te falar, a palavra de Deus vai falar assim: se Cristo vos libertou, sereis verdadeiramente livres. Se o próprio Cristo quebrou as algemas que nos escravizava, rasgou o véu que nos separava, quem é a pessoa que vai te oprimir e te tirar essa liberdade de adorar ao Senhor, irmãos? Então tem esse ímpeto de ter a liberdade no Senhor, de ter então, de fato, essa intrepidez no Senhor, obviamente que sem perder a reverência na casa do Senhor, a reverência com o Senhor. Mas, irmãos, não segure aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ontem nós tivemos a escola de membros, né, e aí a gente entra em várias temáticas em relação à nossa declaração de fé, a nossa doutrina, né, a nossa visão, nossa cosmovisão bíblica. E aí quando se entra, né, entre calvinismo, arminiano e essa coisa nada toda, né, obviamente que sempre é um bate-papo muito bom. Se você não fez a escola de membros, encorajo você a fazer, para que você participe também desse bate-papo. Mas, irmão, entenda uma coisa, resumindo para os irmãos, nós somos calvinistas no que se diz soteriologia, doutrina da salvação. Então nós somos calvinistas no que se diz que nós cremos na doutrina calvinista em relação à salvação, mas nós não somos calvinistas na nossa eclesiologia, que é a maneira de ser igreja. Vou traduzir para os irmãos, que parece que ficou muitos nomes bagunçados aí, né? É bom estudar, irmão, um pouquinho, porque isso é o básico da fé, irmãos, mas amém por isso. Vou traduzir. Nós somos calvinistas quando nós olhamos para a forma de ser salvo, amém? Mas nós não somos calvinistas quando se trata da maneira de ser igreja, amém? Porque no calvinismo raiz, a grande maioria dos calvinistas são cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram e que só vai haver dons novamente quando o Senhor voltar e nós então estivermos na Nova Jerusalém com o Senhor. Então nós não somos calvinistas nesse ponto. Nesse ponto, irmãos, nós somos continuistas, nós cremos nos dons, nós cremos nos milagres, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito que atuava no passado é o mesmo que atua, o mesmo Cristo que falou assim: eu preciso ir ao Pai, mas vocês ficarão aqui e farão coisas ainda maiores. Então nós cremos, irmãos. Nós cremos que se alguém estiver enfermo, nós, pelo nome de Jesus, podemos orar e essa pessoa ser curada da enfermidade. Nós cremos, se há alguém aqui que está oprimido por demônios, por entidades malignas, nós oramos e eles serão libertos em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas, casamentos serão restaurados. Então nós cremos nisso. Só que nós cremos nisso à luz das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tenha liberdade, não deixa ninguém te reter, te ferir, te travar. Nós já tivemos cultos aqui, irmãos, que o Espírito Santo fluiu de tal maneira que foi impossível acabar o culto. E glória a Deus por isso. Isso não vai ser cotidiano, porque quem conduz é o Espírito Santo, mas o dia que Ele quiser, irmãos, ninguém segura Ele, muito menos eu. Eu não quero assumir essa conta, irmãos. Se o Espírito Santo tomar o culto, irmãos, eu sou o primeiro a falar assim: fica à vontade, a igreja é sua, a obra é do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala que o pastor responderá pelas suas ovelhas. Então, irmãos, o Espírito Santo que governa. Jesus Cristo é o pastor supremo da sua igreja e Ele é o pastor supremo da família Fluir. Amém? Então não deixe nada te travar. Ana, então, irmãos, não se reteve nem mesmo as palavras do sacerdote ali. E ela continuou na sua oração. No verso 17, se a gente for ler aí, e o que acontece então? Por ela não ter se retido, mas ter continuado com a fé, com a perseverança. Olha o que diz o verso então 17. Então Eli lhes disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizestes.
Só tem um detalhe, né, irmãos? Eli era um profeta do Senhor. E Eli aqui então está declarando, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizestes. Então era um profeta declarando já aquilo que iria acontecer. E o sexto ponto, irmãos, é que Deus sempre irá lembrar de você, irmãos. No verso 19 vai dizer assim, bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o que o texto vai dizer? E o Senhor lembrou-se dela. Irmãos, toda oração que você faz, tudo que você ora, o Senhor jamais vai esquecer dessa oração. Só porque o Senhor vai te responder no kairós dele, e não no seu cronos, não na sua cronologia, porque nós estamos debaixo do cronos, cronômetro, nós estamos medindo hora, tempo, segundos, meses, semanas, dias. Deus não. Deus está lá em cima falando assim, ó, um dia é a mesma coisa de um ano, e um ano é a mesma coisa de um dia. Deus está na eternidade, Deus é infinito, então Ele está no kairós. Então Ele vai te responder, só que Ele vai te responder a sua oração no kairós dele, no tempo oportuno, na hora certa, na medida certa, irmãos. Mas não pare de orar, não pare, irmãos, porque a oração de um justo, irmãos, ela pode muito nos seus efeitos. E Ana então continua na oração, perseverando nessa oração. E o sétimo ponto aqui, Ana consagrou seu filho a Deus, mesmo antes dela ter recebido o filho. Mesmo antes dela receber o filho, lá no verso 11, lá atrás, lá no comecinho do texto, olha o que ela vai falar assim, ó, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. O que ela estava fazendo aqui? Ela estava entregando o filho dela a um voto de nazireu. O nazireu, irmãos, era aquele que guardava o Senhor através de não cortar o seu cabelo, não cortar a sua barba. Era uma consagração, um tipo de voto que eles faziam. E ela aqui então já estava consagrando o seu filho ao Senhor muito antes dele nascer. Ela ainda aqui nessa fase aqui do verso 11, ela ainda estava naquela fase que ela nem tinha ido ainda no templo, o profeta Eli nem tinha falado nada para ela ainda, mas ela já estava consagrando aquilo que ela nem sabia se receber. Nós temos uma dificuldade, né, irmãos, de entregar para o Senhor, na verdade nem entregar, devolver para o Senhor aquilo que sempre foi dele. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes, irmãos, de entregar os nossos filhos para o Senhor, achando que eles são nossos. Mas, na verdade, os nossos filhos foram apenas concedidos pelo Senhor para que nós pudéssemos, então, guiar ele no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 vai falar assim: ensina a criança no caminho que se deve andar. E ainda quando ele for grande, e ainda quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e aí quem tem filhos mais velhos aqui, né, sabe bem isso que eu vou falar. Eu não estou com muita pressa para chegar nessa hora, né? Mas filho nós não criamos para nós, irmãos. Não tem como, irmãos. Se você está criando seu filho para você, você está fazendo errado, irmãos. Você não cria seu filho para você. Você cria o seu filho para que ele se case, para que ele constitua família, para que ele vá. Então, irmãos, o seu filho é uma bênção do Senhor, é a herança que o Senhor colocou em suas mãos, mas é a herança do Senhor, e que você está cuidando como um bom mordomo, mas um dia o Senhor virá e prestará conta de toda essa mordomia. Então não retenha, irmãos, não idolatre, porque infelizmente também tem mães que idolatram tantos filhos que quando ele casa, ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe. E aí sabe que esse é o grande problema? E que ainda casado, e que ainda um adulto, ele ainda é uma criança emocionalmente falando. Sentimentalmente falando, ele ainda é casado com a mãe, ainda tendo uma esposa. E aí sabe por que ele tem problema no casamento? É porque uma esposa nunca vai dar para ele o que uma mãe dá, e uma mãe nunca vai dar para ele o que uma esposa dá.
E aí ele sempre vai ter conflitos no casamento, porque ele olha para a esposa e está esperando algo que a mãe dele dava para ele. Aí ele quer colo da esposa, né? Aí ele quer deitar no colinho da esposa, faz um cafuné em mim. E a esposa está lá, cheia de coisa para fazer, cheia de coisa para arrumar, conta para pagar, fala assim, meu filho, levanta, vai trabalhar. E ele está lá esperando a mamãe. Por isso, irmãos, filhos nós não criamos para nós. Filhos nós precisamos ensiná-lo na caminhada, no caminho. Minha filha, eu pego as minhas filhas e falo assim, filha, Rebeca, você vai casar, você vai ter um marido, você vai constituir família, você vai ter seus filhos, o papai sempre vai estar aqui, mas é com a sua família que você vai caminhar. E quanto antes você ensinar isso para o seu filho, melhor vai ser para você, irmãos. Até porque vai chegar uma hora também que você vai falar assim, sai fora daqui de casa, meu filho, não aguento mais. Porque tem uns marmanjos de 30 anos que até hoje moram debaixo do teto da mãe e do pai. E se você é um desses, irmão, desculpa, mas está na hora de sair, né? Eu lembro até hoje quando eu montei uma motinha com 22 anos de idade, minha mãe com lágrima nos olhos, botei uma mochilinha nas costas e falei assim, mãe, estou vazando. Ela falou assim, pra quê, meu filho? Eu falei, porque é necessário. Eu não precisava. Eu tinha tudo na minha casa. Casa boa, comida, roupa lavada. Vazei fora. Sabe por quê? Para que eu pudesse me tornar um homem de família. Um homem maduro, que sabe pagar as contas, que sabe se virar, que sabe fazer pelo menos um ovo frito, um arroz papado, mas faz, irmãos. Um macarrão com salsicha, mas não passa fome. Entendeu? E essa geração, infelizmente, cada dia mais mimados. Uma geração que não estão querendo casar, porque quer a mamãe para a vida inteira. Então, irmãos, Ana aqui entrega o seu filho muito antes dele nascer. Entrega o seu filho, na verdade, ela só está devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor ia emprestar para ela. Então, Ana, ao entregar o seu filho para Deus, mesmo diante de problemas insuperáveis, a Bíblia vai dizer que Samuel, então, passou a servir a Deus desde a sua infância. No verso 26 ao verso 28, vai dizer, então, que aquela criança, Ana fala assim, ó, só vou esperar o desmame, mas assim que eu desmamar, eu já vou levar essa criança até o Senhor, e dali ele jamais vai sair. Então Ana pega ainda esse bebê, essa criança, leva até o Senhor, e dali aquela criança não saiu mais. E quantos de nós, irmãos, fomos consagrados desde os nossos ventres, desde o ventre da mãe? A minha esposa tem uma história, né? Às vezes muitos não sabem, irmãos, mas a minha sogra, a primeira filha da minha sogra se chamava Priscila. A Sara não é a primogênita. A primeira filha da minha esposa se chamava Priscila, da minha esposa não, da minha sogra. E morreu ao nascer. E por ter morrido ao nascer, né? Imagina a dificuldade deles, o trauma, carregar uma criança por 9 meses, ver a criança nascer morta. E aí então, quando ela engravidou pela segunda vez, a Sara já foi consagrada desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe, então meu sogro, muito de oração, minha sogra falou assim, essa menina será consagrada desde o ventre da mãe. Você sabe por que ela chama Sara Mariana? Porque o nome dela era para ser Mariana. E aí um dia, antes da minha sogra estar grávida, um profeta foi na casa deles e falou assim, ó, eis que você está grávida e o nome dela se chamará Sara. E minha sogra, não, nem posso ter filho, tive uma, morreu, nem sei nem... E ela já estava grávida, não sabia. E aí quando eles descobriram que estava grávida, e aí então, a minha sogra queria que chamasse Mariana. E aí ficou Mariana, mas e a promessa, ia ver, né? Sara Mariana. Aí ficou Sara Mariana. E é engraçado, irmãos, porque quando a Sara engravidou, ninguém sabia, ninguém da igreja sabia, ninguém. A gente não tinha contado para ninguém quando ela engravidou. Veio uma visitante da igreja, e tinha uma filha linda, veio aqui uma única vez, e se chamava Rebeca. E ao final, a Sara conversando com essa visitante, vendo a menininha rodando, aquele negócio mais lindo do mundo, falou, nossa, sua filha é tão linda. A mulher olhou para a Sara e falou assim, Deus vai te dar uma Rebeca ainda esse ano. E a Sara já estava grávida. Por isso a Rebeca chama Rebeca. Entende, irmãos? E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está falando conosco o tempo inteiro, o Senhor está mandando sinais. É porque nós queremos muitas vezes que Deus fale conosco da nossa maneira,
do nosso jeito. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus senta, fala com eles, anda o caminho inteiro e eles não entendem nada. A única hora que eles entendem é quando Jesus traz para a pedagogia, senta e parte o pão. E a Bíblia vai dizer que ali os olhos deles se abriram. Então, irmãos, que nós possamos ter olhos abertos, ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para a gente caminhar então, no verso 9, Ana se alegra em Deus e não em Samuel. Olha o que vai dizer, roda aí, passa para o capítulo 2. Olha o que vai dizer o verso 1 do capítulo 2. Ana, irmãos, sonhava em ser mãe, mas sua maior alegria, irmãos, não estava na maternidade. A sua maior alegria estava no Senhor. Olha o que vai dizer o capítulo 1 do verso 2. Então Ana profetizou esta oração: o meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Ana, irmãos, está adorando ao Senhor. Ana se alegrou no Senhor, porque nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, acima de tudo e todas as coisas. E ainda que Ana recebeu o seu milagre, porque muitas vezes Deus nos proporciona viver milagres, mas nós fazemos desse milagre o nosso ídolo. Nós pegamos esse milagre e fazemos esse milagre se tornar um ídolo na nossa vida. Quantos irmãos, e uma breve história, eu lembro quando eu era líder de jovens, irmãos, e essa aí é para acabar com o pique do Goiás, né, irmãos, como nós dizemos aqui, né? Irmãos, eu líder de jovens, todo empolgado, tá? E chegou um irmão, vai vendo essa, Pedro, olha isso. Chegou um irmão lá no grupo de jovens, todo animado, só que eu vi que ele tinha uma dificuldade de sorrir. E ele ali, tá acanhado, mas no meio, altão, tá? Mas eu vi que ele tinha uma dificuldade de sorrir. Aí um dia eu fui conversar com ele e vi que ele não tinha nenhum dente na frente. Banguelão, pensa um jovem, difícil, hein? E aí o que a gente fez, irmãos? Nós juntamos o povo. Falou assim, gente, nós precisamos ajudar esse irmão. Ele não arruma emprego, ele não arruma namorada, o negócio tá feio, vamos pôr os dentes na boca dele. E nós fizemos um mover da igreja, juntou os jovens, vendeu cachorro quente no final do culto, fez um monte de coisa, juntamos dinheiro. Aí tinha um outro dentista lá que abençoou lá com o tratamento, falou, não vou cobrar, a mão de obra eu não vou cobrar, só arruma os material. E aí nós colocamos dentro na boca desse menino. Chegou lá no culto de jovem, aquele sorrisão na boca, que trem bonito. Passou uns 15 dias e não foi no culto de jovem mais. Aí eu liguei para ele, né? Falei, uai, e aí, meu irmão? Você está sumido, sentindo sua falta? Ele falou, não, pastor, arrumei um emprego. Eu falei, glória a Deus, mas não impede você vir no culto. Não, é porque é no shopping. Eu falei, não, amém, glória a Deus, segue firme então. Aí, beleza, nada dele aparecer de novo e tal, não sei o quê. Eu ligo para ele de novo, falei, meu irmão, cadê você, sentindo sua falta? Ele falou, não, pastor, você não está entendendo não, cara. Lá no shopping está corrido demais, e agora arrumei uma namorada também, eu só tenho tempo para ver ela no horário do culto. Eu falei, uai, irmão, então tá bom, o negócio tá feio então, né? Porque quando não tinha dente, ninguém te queria. Agora você arrumou emprego, arrumou namorada. Só falta arrumar um filho, né? Antes da hora, né? Irmãos, e resumo da ópera. Esse irmão sumiu. Nunca mais voltou. Nunca mais deu satisfação. Ou seja, tem horas que Deus vai responder a nossa oração. Ele vai nos entregar o nosso milagre. Mas infelizmente nós vamos fazer desse milagre o nosso ídolo. Deus muitas vezes ele vai responder o seu clamor, até mesmo com os filhos. Quantas mulheres estéreis, né? Oraram, clamaram ao Senhor e tiveram filhos, mas aí quando tem filhos esquece do Senhor. Porque filho, irmãos, é uma missão. Quem tem filho aqui, tem uma turminha nossa aí que está todo mundo na mesma pegada aí, ó. É loucura, irmão. 2 meninos um atrás do outro, 3 meninos igual a Otávio e a Fernanda, só Jesus, irmão, na causa. E quando eu vejo esses irmãos chegando na igreja, meu coração até vibra, irmão, sabe por quê? Porque eles não deixaram com que a bênção que o Senhor deu para eles se tornasse o ídolo do coração deles. E ainda que seja um sacrifício, né? Lara e Alex devem estar cansados, passamos o velório na madrugada inteira com 2 meninos, tá ali, irmãos, sentado no sofá ali, no colchão, mas tá na igreja.
Sabe por quê? Porque não vai deixar com que as bênçãos do Senhor se tornem ídolos do nosso coração, a ponto da gente se afastar do Senhor. Porque tem irmão que ora para morar numa mansão, aí ele quer morar num condomínio fechado, só que os condomínios fechados em Goiânia é tudo longe. Aí ele fala, agora não dá, né? Porque eu estou muito longe da igreja. Você vai vir a pé, irmão, para a igreja? Se você for vir a pé, vai arrumar um Uber para ir te buscar. Tem uns irmãos aqui que moram lá em Trindade, outros moram lá em Anápolis, né? Aí, tem nosso irmão que está chegando aqui, já de Trindade. Não, Orleans aqui já é de casa, né? Já vem, tem 5 anos na igreja, lá de Trindade. O Lucas e a Rani moram quase lá em Anápolis. É longe, irmão. Então, irmãos, não deixe com que a sua bênção se torne um ídolo no seu coração. E para a gente caminhar para o fim, no capítulo 2, do verso 6 ao 8, Ana então tem clareza da soberania de Deus. Nossos filhos são uma dádiva, irmãos. Nossos filhos não são substitutos de Deus em nossas vidas em momento algum. Olha o que vai dizer aqui do verso 6 ao verso 8, no capítulo 2. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol, a sepultura, e da morte o resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e ele exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte das cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ana tem clareza, irmãos, da soberania do Senhor. Então, mães, né, mamães que estão aqui hoje, nesse dia, né, nessa data, eu falo, a Sara, né, falou, ô meu amor, hoje é dia das mães, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, nós vamos fazer, mas irmãos, dia das mães, na grande verdade, é todo dia, né? Todo dia é dia das mães. Mães é mãe todo dia. Mãe se sacrifica pelos filhos. Mãe é aquela que dá a vida pelo filho. Pai é quem cuida, né? Mas mãe não. Mãe botou no mundo, não tem essa, irmãos. Mãe é aquela que bota no mundo e cuida pra valer. Eu lembro, uma lembrança que eu tenho muito da minha mãe, sabe qual que é? Quando a gente ia para a escola, ela levava eu e meu irmão de bicicleta. Pensa, irmãos, eu fico pensando hoje, se fosse para, sei lá, essas mães de hoje em dia, e eu falo, essas mães até a Sara, eu fico, cara, não sei se levaria, não, irmão. Na verdade, eu não sei se levaria. Mas esse menino vai ficar sem estudar mesmo. Se for para ter que levar de bicicleta, cara, eu lembro dessa cena. Eu sentava no caninho da frente, porque eu era menorzinho, o Alex ia na carroceriazinha lá da bicicleta, e minha mãe levava a gente de bicicleta para a escola, gente. Mãe, irmãos, é aquela que está disposta a deixar de comer para que os filhos comam. Mãe é aquela, irmãos, que deixa de comprar uma roupa nova para comprar roupa para os filhos. Mãe, irmãos, é aquela que deixa de fazer uma viagem, um passeio, para poder construir uma memória com os seus filhos, ainda que seja uma memória simples, mas afetiva. Então, irmãos, que nós possamos de fato valorizar nossas mães, as mulheres da nossa vida, né? Esposa, a mãe dos nossos filhos, a nossa mãe biológica, mães espirituais, né? Como eu tenho uma mãe espiritual, a pastora Cirlei, irmãos. É porque hoje não dá mais para trazer eles aqui, eles quase não param aqui, mas um dia vocês vão conhecê-los. Eles já vieram aqui algumas vezes. Mas a pastora Cirlei até hoje, irmãos, é uma mãe espiritual na minha vida. Vira e mexe, ela puxa a minha orelha. Tô lá longe, ela de longe, vê lá no Instagram, e ela puxa a minha orelha, manda mensagem. É engraçado, irmãos, que quando a Sara, ainda não grávida, nós lá na casa da pastora Cilei, do pastor Elismar, pastora Cilei e pastor Elismar são os pais do Esdras da Samara, que são os missionários aqui. Olha lá a Fernanda atrás lá, deve estava fazendo o menino dormir. Eu estava falando a vocês agora que me dá até um negócio no coração quando eu vejo vocês com 3 meninos. Isso é ser mãe, irmãos. É isso, irmãos. É rotina, é difícil. E aí falando da pastora Cilei, a gente lá no pastor Elismar, a pastora Cilei olhou para a Sara e falou assim, sonhei com a filha de vocês. E aí quando ela falou assim, sonhei com a filha de vocês, eu falei, lá vem, né? Porque a pastora Cilei tem desses negócios. Irmãos, e por incrível que pareça, tudo
que ela falou da Rebeca. Naquele tempo nem sabia que ia ser Rebeca, nem sabia que ia ser menina. E ela falou: sonhei com a filha de vocês. É uma menina de cabelo liso, preto, com sobrancelha bem forte, como a do Diego, e de um gênero muito parecido com o dele. E hoje quem conhece a Rebequinha sabe como ela é, irmãos. Cabelinho preto, liso, moreninha. Ela falou: ela vai ser mais moreninha. Então, irmãos, é muito bom nós desfrutarmos dos cuidados do Senhor. É muito bom nós termos mulheres de oração ao nosso redor, mulheres que intercedem por nós. E eu quero nessa noite, irmãos, agora, no encerramento dessa palavra, orar, mas não orar simplesmente uma oração comum como nós fazemos todos os domingos, mas eu queria orar pelas mães. Se você está aqui com a sua mãe, queria pedir para que você estivesse junto com ela, abraçasse ela. Se você não está, amém por isso, você coloque ela na sua mente, que você ore aí por ela. E se você já não tem mais, né, a sua mãe, às vezes a sua mãe já se foi, você perdeu, mas que você de fato tenha paz, que excede o entendimento humano, e saiba, irmãos, que nós estaremos na eternidade com eles, com aqueles que já foram, irmãos. Que nós iremos passar uma eternidade junto com eles, irmãos. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus. Você que está com a sua mãe aí, ore com ela, abrace ela. Cadê a minha, hein? Enquanto nós iremos cantar uma canção, irmãos, vamos orar então. Se você às vezes não está aí com a sua mãe, né, biológica, mas está com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos, ore por ela. Ela é uma mãe na sua vida também, porque é a mãe dos seus filhos, tá? Então ore com ela. Enquanto eles cantam a canção, eu vou orar aqui também com a minha mãe, né? Você ora aí com a sua. Se a sua mãe não está aí, mas que você possa então interceder por ela, amém? Vamos orar então, amém? Glória a Deus. Eu já quero convidar os nossos irmãos que vão servir a ceia para já se posicionar. Coração
Seu lugar e venha participar da ceia. Pode pegar aí do cálice, pegue do pão, saia do seu lugar, pegue do pão que representa o corpo de Cristo, esmagado, dilacerado ali no madeiro. Tome do cálice da nova aliança. Ao pegar a ceia, volte para o seu lugar e espere para que juntos nós possamos, como igreja, ceiar todos juntos. Ao retornar para o seu lugar, tire agora esse tempo como um momento de reflexão. Tire esse tempo para fazer uma alta análise, a confessar os seus pecados, a pedir perdão para o Senhor pelos nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isso em memória de mim. Depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora coma do pão e beba do cálice.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos criou. O Senhor, na sua santidade, nos convidou a adorá-lo, ó Pai. E ainda que com a queda, o pecado entrou no mundo, nós somos separados, ó Pai. Nós somos separados da Tua presença. Mas o Senhor, na Tua infinita graça, bondade, misericórdia, o Senhor envia o Teu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ó Pai. E depois então que fomos redimidos, ó Pai, o Senhor agora nos envia. O Senhor nos envia agora a pregar a todo o povo, a pregar pelo mundo inteiro. O Senhor nos envia para fazermos discípulos de todas as nações, a batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. E que esse envio seja um envio genuíno, que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, por onde nós passarmos, aonde o Senhor nos colocar. A Tua palavra vai dizer que ainda que eu tome algo contaminado, nada me fará mal, porque eu fui lavado, remido pelo sangue de Jesus. A Tua palavra vai nos dizer que se eu orar pelos enfermos, eles serão curados. Se eu orar por aqueles que estão oprimidos, eles serão libertos, ó Deus. Então nós cremos, ó Pai. Nós cremos que o mesmo Espírito que curou ao longo da história, o mesmo Espírito que restaurou pelo poder do nome de Jesus, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite e que cura, e que restaura, e que traz vida, e traz alegria, que renova as nossas forças como a da águia. Nós iremos correr e não iremos nos cansar. Então nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos restaurou, porque o Senhor renovou, porque o Senhor trouxe alegria, porque o Senhor restaurou a paz, ó Deus. Uma única coisa, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, porque não há mais o que pedir, Deus. Não tem nada mais que nós necessitamos do que a Tua presença não possa nos dar. Pai, na Tua presença, não é num prédio, ó Pai, não é dentro de um prédio, mas é na Tua presença, ó Pai. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz, volto aos Teus anjos.